Pessoal, meu nome é Caio, sou analista de desenvolvimento aqui da equipe fiscal e sejam bem-vindos a mais um TOTS Backoffice em RM, o nosso webinar aqui referente à escrituração fracionada. E é uma nova forma aí da gente melhorar o desempenho da escrituração. Antes de eu começar aqui a, a nossa apresentação aqui, eu já vou entrar no sistema aqui para a gente fazer uma escrituração de alguns movimentos aqui sem o fracionamento, tá? Vamos aqui já, processo de estruturação do lote aqui. Vamos executar o processo aqui sem fracionamento. Vou deixar executando aqui enquanto eu vou conversando com vocês. E a gente vai entrar em detalhes aqui das parametrizações para poder gerar o fracionamento, tá bom? Vou deixar escriturando aqui e vamos voltar para a apresentação. A nossa agenda aqui, referente ao webinar, né? O objetivo, a parametrização do sistema, a gente vai abrir um canal para dúvidas, e no finalzinho aí a gente vai mandar para vocês uma pesquisa de satisfação referente ao nosso webinar, tá bom? Então, o objetivo é demonstrar, né, como fracionar a escrituração e otimizar o processo de TOTS back-office em RM. Então, igual eu tinha falado, a questão do fracionamento, a gente vai possibilitar a dividir os processos na escrituração entre servidores. Então, o que acontece? Se você pode, no processo de escrituração, dividir os processos entre os servidores que você contém no seu ambiente. Então, mil movimentos, por exemplo, que demoraria, vamos supor, 10 a 20 minutos, se você tiver vários servidores, um ou dois servidores a mais, para dividir esse processo de funcionamento, você já vai ter um ganho no processo de escrituração. Uma das dores que tinham muitas versões anteriores dos nossos clientes era a demora para efetuar a escrituração. Dei um exemplo de um movimento, mas tem empresas aí que no mínimo 10 mil movimentos por dia que são incluídos. Então, demorava mais ou menos um dia para poder fazer a escrituração desses movimentos. Então, a nossa forma aqui de incluir isso no sistema é melhorar o processo de escrituração e até possibilitar também o agendamento desses processos, tá bom? Então, vamos ver aqui na prática. Então, aqui já escriturei, né, um movimento aqui, 1000 movimentos. Ô, Caio, Oi. só um minutinho, o Anderson tá falando que não tá ouvindo. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo direitinho, por favor, dá um ok, um sim aí no chat pra gente, por favor. Ah, ok, o Caio, pode continuar, tá bom? O pessoal tá ouvindo? Tá, estão ouvindo sim, tá bom? Então, tá bom. Então, eu fiz uma escrituração aqui, tá? De aproximadamente 1010 movimentos. O tempo aqui decorrido, ele iniciou 10h09, 24, e acabou 10h11, 30. Então, mais ou menos 2 minutos aí que ele fez para fazer a escrituração desses 1000 movimentos, tá? Então, agora a gente vai para o processo de fracionamento. Então, o que eu executei aqui foi o processo normal, que já é de conhecimento de todos aí, que é o processo de escrituração sem fracionamento. Isso aqui, meu lote aqui, a descrição dele está com fracionamento, só para a gente identificar melhor. Eu vou fechar o RM aqui. Beleza, RM fechado. Inicialmente, o que a gente tem que fazer referente ao processo para conseguir fazer o processo de fracionamento? No Roche, nos configs do Roche, o Jobs serve 3 camadas,
ele tem que estar como true. Nesse caso aqui, como a minha máquina local, eu estou simulando um JavaServer 3 camadas, tá? Além dele, o rm.exe também tem que estar como o JavaServer 3 camadas simulando true. Vamos iniciar aqui. Host iniciado. Eu já vou subir meu segundo host que eu tenho aqui. Fiz uma cópia aqui do minha pasta bin. Vou buscar o tipo aqui para localizar. Vou subir um outro host aqui numa porta diferente. Isso aqui para simular como se tivesse dois servidores executando essa escrituração. Funcionamento da escrituração. Então, tem um que subiu na porta 1289, um outro que subiu na porta 1290. Então, o segundo passo, que a gente teria que fazer aqui, é vir aqui no gerenciamento do alias, serviços, habilitar processamento de job. Deixa eu ver quantas execuções simultâneas a gente quer ao mesmo tempo. Vamos dar um OK aqui. Pessoal, só para frisar, esse webinar é bem rápido, tá? Só que a gente achou muito importante o webinar referente a isso para mostrar para vocês o valor que está sendo entregue à questão da escrituração, tá bom? Então, beleza. O primeiro passo foi simular um ambiente de 3 camadas. O segundo passo foi a configuração do alias para executar o processamento de job. O terceiro passo, a gente vai vir aqui em ambiente, segurança de jobs fracionáveis. Vou excluir esses caras aqui, para incluir os novos aqui, para a gente visualizar. A gente vai incluir dois carinhas aqui. Perfil, a gente vai colocar o perfil com maior acesso, né? No meu caso aqui, o DBA. E a classe do job aqui, escrituração. Para a escrituração, a gente vai colocar o fislot escrituração procdata. O mínimo de frações que a gente quer é o máximo. Vou colocar 15 aqui. Colocar como é ativo e ele podendo ser agendado. Salvando aqui. Aí já vou mostrar de uma vez aqui, o que a gente já está previsto para liberar na 29, que é o estorno. O estorno também sendo possível fracionar aí. Então, a gente vai pegar esse ID aqui, fislot, estorno, escrituração, procdata. Nossas frações aqui, 15. Ativo e agendável. Pronto. Agora, a gente já tem a possibilidade de fracionar nossa escrituração. Então, agora a gente vai vir aqui em integrações, escrituração de lançamentos. Vou pegar meu filtro aqui do mês atual, esse carinha que já estava escriturado, vou voltar à escrituração dele. O estorno aqui ele já me dá a opção de eu poder dividir o processo. Então, eu vou deixar ele aqui como 15, que foi o máximo que eu coloquei lá, e eu tenho a possibilidade também de agendar. Posso fazer agora, executar, vamos supor, na terça hoje 23 horas, posso executar sob demanda, posso fazer diariamente a cada 10 minutos. É o processo que já é conhecido do agendamento da linha RE. Então, vou executar ele agora. Vamos deixar fazendo um estorno aqui. Aqui no meu cockpit aqui, ó, a gente pode ver aqui, esperar carregar.
Tá, meus dois servidores aqui que eu estou simulando, né? O meu que eu subi o RM e da porta 1290 aqui que eu vou iniciar aí. Para apresentação aqui, a gente procurou fazer localmente, até porque, como está essa questão da pandemia, tem todo mundo em regime de home office, e a questão de VPN, de rede, seria mais fácil a gente fazer localmente. Mas pode ser verificado que os testes que a gente fez na escrituração, que a gente, até no próprio ambiente da TOTS, quando foi implementado isso, a gente usou 6 servidores para fazer uma escrituração. Se eu não me engano, acho que eram uns 15 mil movimentos. Estava demorando em média de 1 hora e meia, 2 horas para fazer a escrituração desses 15 mil movimentos. Quando a gente dividiu em 6 servidores, que eu vou mostrar para vocês lá como que é feita a divisão, isso aí diminui para 14 minutos. Então, esse processo, quanto mais máquinas você tiver, mais máquinas robustas, melhor vai ficar a questão do tempo para fazer a escrituração, né? Então, a gente está terminando o processo de estorno aqui. Beleza. Estorno feito com sucesso. Vamos aqui no gerenciamento de jobs. Servidor. Então, pode ver aqui, ó, na questão do estorno, vamos só ver. Ele, ele dividiu, né, as minhas frações em cada servidor que eu tinha aqui. Então, alguns ele pegou aqui na porta 1289, alguns outros ele pegou na 1290. Eu vou pegar o log completo aqui, que vai ficar mais fácil. Só excluir aqui, a gente faz o processo de estruturação mais fácil para visualizar. Ele já vê o tempo também que ele demorou. Então, o que a gente utilizou aqui para fazer a escrituração sem o fracionamento, ele demorou em média 2 minutos, né? Vamos ver ele aqui com o fracionamento. Então, eu mandei escriturar, mesma coisa. Vou colocar aqui 15 frações. Vou executar agora. Vou mandar ele executar aqui. Então, aqui 2 hosts estão sendo executados. Beleza. Diminuiu aí para 1 minuto, 3 segundos aí, questão da escrituração em vista do sem fracionamento. Isso aqui porque eu usei só 2 servidores, tá? E eu estou usando a mesma máquina e estou dividindo processos do núcleo do meu processador aqui. Então, aqui o log detalhado aqui, que é o log que eu ia mostrar para vocês. Ele tem os jobs que foram iniciados. Ele tem a execução de quantos movimentos foram selecionados em cada fração. Isso aqui foi 67, mas isso vai depender muito, tá? O sistema tem uma inteligência para poder dividir, mas não quer dizer que ele vai dividir sempre em 10, sempre em 20, sempre em 30.
questões de movimentos, as frações sim. Se você colocou 15, ele vai dividir 15 frações. Então, o tempo que a gente utilizou aqui, então a gente ganhou mais ou menos 1 minuto, em vista que executou na mesma máquina, só com um servidor a mais, né? Simulando um servidor a mais. E aqui, ó, no Jobs, deixa eu excluir aqui, a gente consegue ver aqui, igual eu estava falando para vocês, cada fração aqui, qual servidor que executou. Então, como é o mesmo servidor aqui, a diferenciação é só na porta. 12,89 executou uma fração, 12,90 outra, 12,89 pegou as demais, depois veio aqui o 12,90 pegou mais outra. Então, basicamente, é isso, pessoal. O processo é bem simples, tá? Igual eu falei com vocês, vocês vão ver o ganho mesmo na hora que colocar mais máquinas para poder fazer essa divisão, né? Essa quebra aí do fracionamento. Igual a gente falei anteriormente, a gente teve um ganho muito bom referente a desempenho, até questão de tempo. A gente viu aí que foram 1.000 movimentos, a diferença foi de 1 minuto, mas porque foi a mesma máquina que executou, mas imagina só máquinas diferentes, entendeu? Ô, Caio, deixa eu complementar uma coisa aqui Sim, com se você. apresenta aí, David, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou o David. Só para poder exemplificar um pouco, ficar um pouco mais visível isso que o Caio acabou de falar, ele teve um ganho no teste dele aqui de 50% na escrituração. Só que ele não fez, ele não colocou um outro computador, ele não colocou um outro processador. Durante a apresentação ele até abriu ali o gerenciador de tarefas dele, não sei se todo mundo acompanhou, e o processador dele estava trabalhando no máximo. Então, Isso. por isso que ele não conseguiu ter um ganho maior. Mas aí, o grande ganho, o grande trunfo dessa implementação da escrituração é que para as pessoas que têm problema com desempenho, eles podem escalonar hardware junto com o software. Por quê? Sim. A minha empresa escritura muito, beleza, coloca mais uma máquina e coloca mais um processador lá. A tendência é que você vai começar a dividir esse tempo pela quantidade de host que você consegue executar ao mesmo tempo. E aí a gente até tem, não é o assunto desse webinar, mas vocês podem procurar depois. Quando nós estamos instalando o RM, ele dá opção, e aí ele automaticamente ele já verifica a capacidade de processamento da máquina, e ele te dá a opção de, olha, você quer instalar quantos hosts nessa máquina aqui? Então, às vezes, essa máquina robusta, o RM já possibilita, na própria instalação dele, você já entrar com 5 hosts, por exemplo, em uma máquina. E aí você coloca um Sim. servidor de job, você tem um servidor dedicado, ele vai mais 5 hosts. Então, a tendência é o processo ficar bem mais rápido, bem mais performático do que a versão anterior, que tem uma execução única, que fica ali uma fila, e querendo ou não, essa fila tem que ser respeitada. Quando a gente quebra, aí a gente cria várias filas e elas começam a rodar, a processar em paralelo, né? Isso aí. Deixa Pode eu colocar. responder uma pergunta aqui, Caio. Tá bom, beleza. A Natália perguntou se para o pessoal de cloud a configuração é a mesma. Ô, Natália, o Caio mostrou aqui, ele simulou um ambiente de 3 camadas. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela configuração de dividir um job e qualquer outra configuração de job, que é agendamento, qualquer coisa relacionada ao job, ele só, o RM como um todo, tá? Em qualquer tela, ele só habilita se você estiver configurado para 3 camadas. Não Isso. necessariamente você vai estar lá tendo um servidor de 3 camadas, mas o seu ambiente da sua própria máquina ele pode estar configurado com 3 camadas. No caso de quem está em cloud, se eu não me engano, já é em 3 camadas. Já é configurado em 3 camadas, pode ser que tenha uma diferença ou outra, mas provavelmente essa configuração já vai aparecer para você. Aí seria só você fazer o cadastro que o Caio mostrou lá da segurança de jobs fracionáveis. Que aí já, durante a execução, aí você já consegue colocar quantos processamentos você vai dividir essa escrituração. E aí a velocidade do processamento, a capacidade, acredito que em cloud vai ser bem mais robusto, porque em cloud a gente tem muitos mais servidores Sim. executando, né? Aí depende muito de cada cliente, tem cliente que tem contrato específico com o cloud, que tem servidor só para ele, tem cliente que compartilha servidores, aí é mais de como que é o seu serviço com o cloud. Mas funciona da mesma forma na teoria.
Beleza. Ô, Então, pessoal, vou até abrir para as dúvidas já de uma vez. isso. Pode concluir. Antes da gente continuar respondendo, eu vou pedir aí para vocês, eu coloquei no chat um link, tá? Ô, Caio, avança aí para o pessoal ver o QR QR Code da Code? pesquisa, é isso? Beleza. E aí eu vou pedir para vocês responderem a pesquisa de satisfação e é um momento muito bom para vocês poderem sugerir novos assuntos, né? E também serem bem sinceros como a gente pode melhorar, ou se a apresentação foi boa, se faltou alguma coisa, entendeu? Podem ficar à vontade aí para darem uma opinião bem sincera para a gente, tá bom? O link, o QR Code está aí na tela, é só vocês apontarem o seu celular. São umas 3 perguntinhas, é bem rapidinho. E para quem não conseguir ler o QR Code, eu coloquei o link no bate-papo também, tá bom? Obrigada, Caio. Nada. Se vocês puderem falar as perguntas aí, que eu não consigo visualizar. Tá? Tá. O Edilson, ele perguntou assim, é possível apontar em quais hosts o usuário gostaria de fracionar o processo? Deixa eu responder essa, Caio. O Edilson, Tá. o que acontece? Aí é a questão, esse processo, tá, gente, que o Caio mostrou de fracionamento, ele é uma tendência no RM. E ele não é um comportamento específico de escrituração. Na verdade, a gente entende que os processos maiores agora, eles vão ter essa opção e essa opção ela funciona da mesma forma para todo mundo, tá? Funciona o mesmo processo que o Caio acabou de mostrar, qualquer outro processo no RM que permita fracionamento vai funcionar da mesma forma. E Que nem aí, fosse o agendamento, né? isso. E aí, o que acontece? Quando você instala o RM, você consegue colocar funções específicas para hosts específicos. Então, por exemplo, eu quero que esse host meu aqui ele só seja só trabalhe só com job e só com determinados jobs. Aí é o balanceamento que o RM faz, entendeu? Ah, Neste ponto você consegue mexer, mas é de forma geral. Agora, no processo em si, você falar qual servidor que vai executar aquele processo, você não consegue, e aí você não consegue para nenhum processo no RM. Inclusive, se você executa um processo que não é fracionado, um processo comum, nem sempre você vai estar executando ele na sua máquina. Quando você abre nos detalhes dele, você pode ver que ele pode ser executado em qualquer outra máquina que está executando um host ali que esteja configurada para executar. Então, esse ponto a gente não mexeu e aí você não consegue mesmo, não é o objetivo, não era esse. É permitir que você divida e aí cada máquina que estiver disponível na rede vai pegar e vai executar. até um exemplo aqui nesse caso aqui, ó, ele executou bem mais aqui no 289. Então, vai mais da inteligência do sistema ele pegar o job lá, o servidor que está disponível para poder executar, entendeu? Por esse lado é bom porque o usuário não precisa ter preocupação de falar assim, nossa, qual host que eu Isso. vou pegar? Porque às vezes você tem 3 hosts lá e todo mundo aponta o mesmo host, você não vai ter ganho de desempenho. Hoje o É, sistema consegue balancear, ele consegue ver o host que está com mais tempo ocioso, digamos assim, e colocar ele para executar o processo. isso aí. Ô Caio, só informa aí pra gente qual que é a versão que está disponível, o Tá. fracionamento. O da escrituração a partir da 1228, tá? E o fracionamento do estorno, ele vai ser liberado agora na 29. A 29, ela tá para que data, David? 28 Para que de agosto. mês? Isso, 28 de Aí, a agosto. partir então, assim, até quando a gente estava realizando os testes da escrituração, a gente viu, né, que a gente estava tendo problema também na escrituração, no estorno, e foi que para 1229 a gente fez também a inclusão lá do estorno, para também permitir o funcionamento aí, dos jobs. Vocês já responderam a pergunta do Adriano? Ele está perguntando assim: este parâmetro do máximo de frações tem alguma regra específica para definir? Tem relação com o número de RM host?
Ele está falando desse mínimo em massa de frações? Pode reforçar aí, Adriano, por favor? Acho que é isso mesmo que ele questionou aí. O Adriano, o que acontece, tá? Essa configuração aí, na teoria, ela vai ser este menu, tá, de fracionamento de job, ele vai ser gerenciado por algum administrador. Não seria todos os usuários que tenham acesso a esse menu. Porém, Até pelo perfil, né? Do isso, que tem porém, que ser colocado aqui. exatamente. O administrador, quando ele liberar o fracionamento, ele vai liberar de acordo com o perfil de cada usuário. Então, pode ser que determinados usuários possam fracionar e determinados não. Essa configuração ela é por perfil e este comportamento ele não é só da escrituração, tá? Isso aí, qualquer job fracionado que a gente for usar em qualquer processo do RM, ele vai ter este comportamento, é um comportamento global. E depende dessa configuração de massa de frações, depende de cada cliente, tá? Por exemplo, se você tem, vamos supor que você tenha 15 movimentos para escriturar. Se você fracionar em 15 frações, seu processo vai piorar ao invés de melhorar, porque você vai criar 15 jobs para executar na sua fila e tal. Você vai ter que controlar 15 jobs, sendo que cada job só tem um movimento. Se você colocar um só, vai ser muito mais rápido. É até bom a gente frisar isso, né, David? Que a questão de que isso aí, a questão de fracionamento, ela vale a pena quando é uma quantidade considerável de movimentos que serão escriturados. Se tiver, igual o David falou, 20 movimentos, você não vai ter um ganho. Você pode até ter uma perda na questão da escrituração, né? Porque ele vai dividir para 20 movimentos onde que não tem necessidade, entendeu? Tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Ele colocou assim: em caso de erros na escrituração agendada, qual será o comportamento do sistema? Tá. Não fez um caso de erro aqui, não, mas. Tá, vamos supor aqui, nesse caso aqui, que é o log aqui do funcionamento da escrituração. Se ele tiver, entre todas as frações aqui, se ele tiver um erro, ele vai apresentar na fração que ele deu o erro, a vez de estar verdinho aqui vai estar vermelho com uma mensagem de erro. Automaticamente aqui, o processo ele não vai ficar como verde, ele vai ficar como exclamação, aviso, que ele vai falar que foram escriturados alguns movimentos, só que alguns outros deram erro. Então, quando houver esse tipo de situação, vai acontecer isso. Quando for erro, ele vai apresentar erro para todas as frações e não vai ser escriturado. Informando que quando houver algum erro entre as frações, ele vai continuar escriturando. O status da escrituração vai ser parcialmente escriturado. Surgiu mais alguma dúvida aí? Está perguntando aqui, a geração dos arquivos para REINF vai ocorrer fracionamento também? Aí é com o nosso PO. Ô, Anderson, hoje a geração de arquivo na REINF ela não tem esse fracionamento, mas ela permite que você agende o processo para ele executar de forma automática. Nos casos que a gente pegou, nos clientes que a gente pegou, a gente não teve nenhum problema de performance, nada que a gente precisasse recorrer ao fracionamento, não.
Se você tiver algum caso específico, alguma situação, no caso, aí tiver com uma demanda muito alta, ou muito, gerando muitos eventos, você pode passar para a gente depois que a gente avalia. Calma, para saber se é um processo que talvez a gente tenha essa necessidade. Isso aí. Cassiano, ele está perguntando, né, que às vezes dá erro lá na escrituração parcial, e neste caso ele não consegue, né? Não consigo visualizar o que houve de erro para tentar resolver, mas eu acho que você já respondeu essa, Caio. Já, É, Cassiano, sua pergunta? questão, ele está falando que ele não consegue visualizar os logs lá porque Isso. não foi escriturado. A gente teve uma tentativa também referente a esse processo de escrituração, e quando ocorrer algum tipo de erro, né, entre algum movimento que tiver nesse processo aí do fracionamento, para ele apresentar, né, na fração que ele deu, a mensagem de erro. Eu até poderia mostrar aqui, deixa eu ver se eu seguro. É Eu que tento. tem uma outra pergunta aqui pedindo para simular uma situação com erro. Deixa Deixa eu eu tentar complementar aí. Ô, Caio, pega o movimento seu e exclui todos os tributos lá que ele vai Eu dar vou, erro. eu vou fazer isso aqui, eu vou voltar à escrituração. Ô, pessoal, em relação ao log de erro, a gente não teve nenhuma mudança. O mesmo log que você via no processo anterior, você vê ele agora no novo processo, tá? Não mudou, não adicionou nada. A diferença é que agora você vê o log dividido. Como você tem várias frações ali, cada fração só vai mostrar os logs referentes ao movimento dela. Então, se alguma fração tiver erro, vai aparecer aqui erro no movimento X, mas as outras todas vão dar sucesso. Até voltando aqui no log aqui, ele apresenta um log completo aqui referente ao job, né, dos jobs que foram executados. Então, ele foi criado 5 jobs filhos, os jobs que foram executados com sucesso, e aqui a fração de cada um, tá? Eu vou excluir pegar um movimento aqui, só terminando de voltar a escrituração aqui, e vou excluir os tributos dele para mostrar para vocês o caso. O Adriano está perguntando aqui se existe uma lista de processos que permite fracionamento. Adriano, não existe uma lista específica, mas se você for ali na segurança de jobs fracionáveis, ali só aparecem os jobs que permitem. Então, por aí você consegue saber qual processo que vai permitir, tem a descrição do processo, Aqui. aí é isso aí que o Caio está mostrando. Então ele já mostra aí qual que é o processo, qual que é a configuração do processo em si, né? Aí por aí você consegue ter uma noção. Se tiver algum processo que você está precisando, você tem um problema de performance, você pode olhar por aí. E se ele não estiver aí, você pode pedir uma melhoria. Explicar o seu caso, explicar o porquê que você acha isso interessante, pedir uma melhoria para colocar ele nessa lista. Sim. A gente tem aqui questões de rematrícula, cópia de coligada, além do lote de escrituração. Então, se tornou aqui, vou entrar no movimento aqui qualquer aqui, eu vou excluir, vou mostrar. Excluir esse ICMS aqui, que é o tributo base. Beleza.
Beleza. Então, ele ficou aqui como aviso. Vou abrir o bloco de notas aqui para ficar melhor. Então, dessa fração aqui, ele selecionou 67 movimentos. Deles, 66 foram escriturados e um deu erro. Então, ele fala que nenhum tributo foi cadastrado para o item de movimento. Aqui, ele ficou como exclamação. Automaticamente, que meu processo, né, o progresso do processo como um todo, ele ficou como exclamação. No log, que também ele fala, aquela primeira fração lá, ela foi executada com um aviso. E o status do meu lote escriturado parcialmente. Voltando aqui. Aí aqui ele mostra dessa fração aqui qual o movimento que deu erro e por que que ele deu erro. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, aqui a pessoa não tem nenhuma pergunta, não. Acho que ficou claro aí para todo mundo. É, Então, pessoal, novamente, igual a Isabelle falou aí, se vocês puderem responder nossa pesquisa de satisfação aí o QR Code, além do link que a Isabelle mandou aí no chat para vocês. pessoal, Então, eu gostaria de agradecer, né, Caio, David, Denise aí pela apresentação, pelas dúvidas esclarecidas. Foi bem bacana, é um processo que tem muito a agregar para todos os nossos clientes aí. Obrigado pela participação de vocês, né? E até o próximo webinar. eu só queria reforçar também, Isabela, até a questão dos nossos clientes aí, para dar um feedback para a gente, questão de desempenho, né? Se a melhora que houve para eles, para a gente ter esse feedback, né? E agradeço a todos aí e até o nosso próximo webinar. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Bom dia.